Amados, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero fazer novamente a leitura que foi feita no início dessa reunião. É apenas uma das partes que nós vamos tratar nesta noite. Os demais textos eu vou fazer menção e eu vou fazer uma breve narrativa de todos eles, mas o que eu quero que os irmãos tenham como base é exatamente o que está aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10, do versículo 10 até o versículo 16. Acompanhe em nome de Jesus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Queridos, eu estava em casa essa tarde, pedindo a Deus uma palavra. Na verdade, comecei a pedir a Deus uma palavra já no início da semana. Sempre que eu vou ministrar, eu peço a Deus que Ele me conduza a alguns textos que tragam uma mensagem que seja necessária. Não simplesmente uma mensagem a ser pregada para cumprir com o calendário, com a reunião, com o compromisso, mas uma palavra que nos sirva de alimento, que nos sirva de fato para o momento no qual nós estamos vivendo. E me veio então esse texto aqui de Mateus capítulo 13, que na verdade sucede a parábola do semeador. E me veio também um outro texto, de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, quando fala que Cristo se hospedou, uma certa ocasião, na casa de uma mulher chamada Marta, cuja irmã era Maria. Então, reuni esses três pontos: a experiência de Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, esta parábola do semeador, e por fim, essa explicação que Cristo dá, demonstrando por que ele falava por parábolas. Então, tome nota aí, ainda que seja no seu coração, na sua mente, esses três pontos. Ora, qual que é a relação que existe entre esses três pontos? No caso, a experiência de Marta e Maria, a parábola do semeador e esta palavra adicional de Cristo, explicando por que ele falava por parábolas. Considerem comigo, amados, que em Lucas capítulo 10, diz que Jesus, nessa ocasião, hospedou-se na casa de uma mulher chamada Marta. Interessante como que o texto coloca que ele se hospedou na casa de uma mulher cuja irmã se chamava Maria. Ou seja, tanto Marta quanto Maria receberam Cristo na sua casa. A casa era de ambas as irmãs, tanto de Marta quanto de Maria. E isso nos leva a considerar que essas mulheres, a história delas estão aqui registradas no capítulo 10 de Lucas, para nos ensinar algo, porque todos nós aqui também um dia recebemos Cristo em nossa casa. No sentido de que um dia, Cristo batendo a porta do nosso coração, o Espírito Santo nos convidando a uma reconciliação com Deus, a darmos ouvidos à voz do Evangelho, e nós então recebemos essa mensagem do Evangelho. Eu um dia criei nesse Evangelho, e comecei a servir a Deus.
E você também, certamente, teve o momento inicial, né, o start da sua experiência com Deus. E falando de maneira geral, da nossa vida cotidiana, nós então nos deparamos com uma série de palavras e de pregações que ao longo da nossa experiência cristã nós ouvimos. Talvez você esteja aqui desde o princípio da sua experiência neste ministério, ou talvez você tenha vindo de outro ministério. Mas o fato é que, tratando aqui da nossa experiência, nós estamos todos aqui como Marta e como Maria, que um dia receberam a Cristo em suas casas, e que agora nos colocamos a serviço de Cristo e a serviço do reino. Nós aqui temos ouvido muitas palavras, temos recebido muitas ministrações, muitas revelações, e então entra neste momento uma pergunta que nós precisamos refletir. Precisamos parar um pouco a nossa atividade, as agitações, e começar a refletir o que Deus tem de fato realizado dentro de nós. Não querendo dizer o que Ele tenha feito, mas o que foi feito até então, a partir da disposição do nosso coração de colaborar com o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso porque se Marta e Maria, ambas, receberam a Cristo em suas casas, em sua casa, é dito então que enquanto Maria estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo-lhe as palavras, diz a Bíblia que Marta estava agitada e ocupada com muitas coisas. Era uma mulher de muitas tarefas, certamente pensando, poxa, é o Cristo de Deus que está aqui, é o Jesus de Nazaré, é o Messias, é o Rei, é o Senhor, e portanto eu preciso prestar a Ele todo um serviço da melhor qualidade. Diz a Bíblia que Marta se agitava de um lado para o outro, preocupada em dar a Cristo do seu melhor, o que não deixa de ser uma coisa muito positiva, não é? Imagine só se você recebesse Cristo na sua casa. Então Marta tinha essa preocupação, pensando, olha, eu tenho que fazer uma boa comida, tenho que preparar uma boa cama, eu tenho que preparar um bom banho, e ali envolvida com muitas coisas. Só que diz a Bíblia que ela se irritou quando viu que Maria não lhe ajudava no serviço doméstico. Simplesmente estava sentada aos pés de Cristo, ali como que bebendo aquelas palavras, comendo aquelas palavras. Foi quando Marta então disse, Senhor, diga a Maria que venha me ajudar, no caso Marta, né? Dizendo a Jesus, olha, diga que ela se levante, porque eu estou aqui com muitas atividades, e ela não se preocupa que eu esteja trabalhando sozinha. E Jesus então disse, olha Marta, você anda ocupada com muitas coisas. E olha que seriam coisas legítimas, né? Certamente. Só que Jesus disse, olha, mas apenas uma única coisa te é necessária. Se nós tomarmos esse texto como aqui um exemplo, ou que seja uma metáfora da vida cristã, é como que Cristo dissesse, olha, vocês ao começarem a me seguir, vocês começam a ter toda uma preocupação com muitas coisas na vida religiosa. E por isso é que nós fazemos muitas coisas. Eu penso nessa tarde, né? Poxa vida, embora a teologia que foi desenvolvida ao longo de todos os tempos da era da igreja tenha tido a sua importância, não podemos tirar dela esses méritos, entretanto, nós vemos hoje o resultado. Qual que é o resultado? Eu digo isso a partir da minha experiência como pastor, porque estou em contato com os irmãos 24 horas. Agora com o WhatsApp, então não tem mais hora de estar juntos, né? Eu recebo e-mails de pessoas do Brasil todo, de fora do país, nos grupos de WhatsApp, os irmãos debatendo, falando, perguntando, questionando. E nós vemos então o grande resultado de uma longa história de teologia. Vemos o povo de Deus preocupado com muitas coisas. Mas são muitas coisas. Basta alguém chegar lá e fazer uma montagem numa nuvem com os cavalos do Apocalipse e o povo passa o dia inteiro preocupado com aquela imagem. Não, pastor, aquele é o Blue Beam de que falou a NASA. Então, é toda uma preocupação com muitas coisas. Se preocupa com festividades. O Natal, por exemplo, hoje é dia 25 de dezembro, né? Meu sogro me perguntava assim ontem, né? Vem cá, e aí? Jesus nasceu e nós temos que comemorar o aniversário de Jesus. E eu fiquei ouvindo, calado. Ele foi falando, quando ele cansou de falar, você não diz nada, eu fiquei calado.
O que você acha? Eu falei, eu achei isso uma bobagem. Mas uma bobagem o nascimento de Cristo? Eu falei, não. Eu achei uma bobagem as pessoas ficarem enganadas e iludidas, achando que estão comemorando o aniversário de Cristo, o que na verdade não estão absolutamente. Mas é toda uma preocupação com muitas coisas, com tipos de reuniões, com tipos de comidas, com uma série de temas teológicos, querendo sim servir a Deus, ser uma pessoa melhor. O problema é que em tudo isso não se vê resultado. O próprio Jesus disse, olha, uma só coisa te é necessária. Apenas uma coisa. Sabe por quê, queridos, que talvez nós tenhamos experimentado muito pouco do que nós temos conhecido? Porque talvez nós estejamos ocupados com muitas coisas. Estejamos ocupados com muitas preocupações, até mesmo e sobretudo as preocupações teológicas. Nos esquecemos daquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, aquilo que é indispensável. Jesus disse, olha, tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, e esta parte que ela escolheu não lhe será tirada. E a pergunta é, ora, qual foi a parte que Maria escolheu? Que parte foi essa escolhida por Maria, que, como disse Jesus, é aquilo que é mais importante de que nós de fato precisamos. A única coisa necessária, qual que é? É que você tenha um coração disposto a ouvir as palavras de Cristo e receber essas palavras, no primeiro momento, sem nenhuma pretensão, absolutamente, apenas um coração disposto a ouvir. Senhor, fala, eu quero ouvir o teu falar, eu quero receber as tuas palavras para dentro de mim, para que essas palavras entrando, elas possam lavar o meu coração, limpar o meu coração de tudo aquilo que impede que eu de fato as entenda e que elas façam em mim aquilo para qual ela foi designada. Maria simplesmente ouvia, simplesmente recebia, era um coração totalmente desejoso pelas palavras de Cristo. E a pergunta que eu faço nessa manhã é, o quanto que o nosso coração de fato deseja pelas palavras de Cristo? Eu sei que até parece um pouco estranho perguntar isso, porque me parece que a resposta é óbvia, né? Não, nós queremos, tudo que nós queremos são as palavras de Cristo. Até porque este ministério de Volta à Palavra, a exemplo dos poucos e raros ministérios que ainda primam pela palavra de Deus, ainda há outros, certamente, que tem essa busca, né, e que tem a palavra de Deus como centro da vida cristã e da própria igreja. Entretanto, eu sei que muitos dirão, não, pastor, tudo o que nós queremos aqui é quedar-nos aos pés de Cristo e receber as suas palavras. Ora, se a palavra de Cristo é viva e eficaz, não é isso que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Se a palavra de Deus, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 9 e 10, disse que ela não volta para trás vazia, mas ela realiza aquilo para o qual ela fora designada. Eu pergunto, por que se nós dizemos desejar tanto por essa palavra, que é poderosa para salvar nossas almas, nós vemos muito pouco resultado? Nós não refletimos sobre isso? Nós não paramos para pensar sobre isso? Ou não? Ou será que nós estamos enganados? Quando eu falo de resultados, e talvez eu tenha que explicar isso para que os irmãos entendam exatamente aquilo que eu quero dizer, eu sei que existe toda uma aparência de vida cristã, mas aquilo que é essencial, que é a vida de Cristo se manifestando como amor, por meu intermédio, por seu intermédio, a igreja corpo de Cristo, em unidade, amando uns aos outros, em doação plena, né, em perdoar, em doar-se, em compreender, em levar as cargas uns aos outros. Aquilo que Cristo disse, que se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos seus discípulos. Esse resultado imediato, orgânico, de uma alma curada. Por que nós vemos e experimentamos tão pouco isso?
se nós dizemos que estamos quedados aos pés de Cristo, como Maria, e se a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz para aquilo para a qual ela foi designada. Ou seja, nós precisamos parar e refletir até encontrar onde estamos errando. Eu sei que os irmãos amam a palavra de Deus, não tenho dúvida disso, como também eu amo a palavra de Deus. E eu sei que nós almejamos pelos resultados dessa palavra em nós. Então, se há esse desejo, precisamos procurar, Senhor, onde é que está o problema? E aí nós encontramos então aqui na parábola do semeador, que é uma palavra excelente para explicar a questão da experiência e dos resultados da palavra de Deus. Tanto é que os irmãos sabem a parábola, é dito que o semeador saiu a semear e ele foi lançando a semente em vários tipos de solos, de sorte que no primeiro solo aqui referido não produziu nenhum fruto, no segundo tipo de solo é dito que não produziu nenhum tipo de fruto, no terceiro tipo de solo também não produziu nenhum tipo de fruto, porém, e portanto no último solo, que era a terra boa, é dito que uma semente frutificou 30, ou 60, ou 100. Um grão para 100 grãos. Ou seja, houve não somente o frutificar, como houve uma abundância desse frutificar. Então, quando eu olho para a parábola do semeador, eu vejo aqui, dentre outros temas subordinados, há dois pontos principais, há dois temas principais. O primeiro é a questão do solo. Quando Cristo disse essa parábola, ele queria colocar em realce a questão do tipo de solo. Isto é, como ele próprio vai interpretar, o tipo de coração. Ou seja, a semente, que é a palavra do reino, ela é lançada em todos os corações, em 4 tipos de corações. Ou seja, Deus não é aquele que ao enviar o seu mensageiro, fala assim, olha, não lança a palavra naquele coração, porque lá não vai dar resultado. Não, é dito que o semeador saiu a semear, e ele foi lançando as sementes. E diz que uma parte da semente caiu à beira de um caminho, e é dito então que outra parte da semente caiu num solo rochoso, outra parte da semente caiu entre os espinhos, e outra parte da semente caiu numa terra boa, uma terra limpa, uma terra arada. Jesus disse então que esses 4 tipos de solos referem-se a 4 tipos de coração. Portanto, ele vai dizer da receptividade da palavra. Ou seja, como que você, ao ouvir as palavras de Cristo, como você recebe no seu coração? Que tipo de recepção você dá a esta palavra, em virtude do tipo de coração que você tem desenvolvido? E aí, queridos, é onde nós vamos observar que esses corações, eles têm algumas características, ou a presença de alguns elementos que impedem que a palavra de Deus frutifique. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é a recepção da palavra pelo coração. É o tipo de coração e, consequentemente, o tipo de recepção que esse coração dá à palavra de Deus. E segundo, quais são os resultados? Quais são os resultados dessa semente no coração? O certo é, existe a semente que é a palavra, existe o solo, que é o coração, e o ponto fundamental que deve ser levado em conta na nossa reflexão é quanto fruto essa palavra tem produzido no meu coração. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui em Mateus capítulo 13, veja o versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, esses pontos aqui eu quero ressaltar. Qual é ou quais são os resultados desta palavra? Quanto fruto essa palavra tem produzido ou não tem produzido? Às vezes nós nos orgulhamos de sermos não somente cristãos, mas de fazermos parte de uma boa denominação, né? Fazemos parte de um bom ministério. Puxa vida, mas a questão aqui é o quanto
que essa palavra tem feito efeito na sua vida. O quanto de fruto isso tem sido produzido. Então nós temos aqui um coração que é comparado a um caminho. A semente cai nesse caminho. E diz a Bíblia então que os homens pisam essa semente. Os animais passam e pisam essa semente. Fala de um coração que, ainda que receba a palavra, porque a semente é lançada nesse tipo de solo, mas esse coração não tem, de fato e de verdade, uma receptividade a esta palavra. Ele apenas ouve como que se não ouvisse. Ele vem, senta, ele abre, traz a Bíblia, ele até abre, ele lê, ele acompanha, ele ouve a palavra ministrada, porque não tem como ouvir com o som dessa altura. Entretanto, o fato é que ele não está preocupado em compreender a palavra do reino. Por isso é dito que, nesse caso, a semente fica lá na superfície, jogada, sem nenhuma atenção, e vem então os pássaros e comem, ou que sejam os ventos e levam a semente, e aquela terra fica então infrutífera. Ela não é capaz de produzir algo. A semente em si mesma, ela é boa para produzir. Só que aquele coração não está interessado na palavra do reino. Isso porque provavelmente esteja interessado no curso deste mundo, uma vez que o seu coração é um caminho. Está mais preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar, e se esquece de que a sua própria vida não pode ir bem se você não estiver sendo alimentado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é permanente. A Bíblia diz que tudo passa, inclusive como a flor da erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A nossa saúde espiritual, a nossa saúde psíquica, nossa saúde do corpo, a saúde familiar, em todos os aspectos, passam e dependem da palavra. Basta que você leia João capítulo 1, versículo 1, quando o evangelista diz, olha, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela, a palavra, fez todas as coisas, e sem ela nada do que foi feito se fez. Olha a importância da palavra, como a palavra é uma essência estruturante, que a tudo dá vida. Então, como é que eu posso, Alexandre, ser uma pessoa saudável no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, na minha família, nos meus relacionamentos, se o meu coração é como um caminho em que passam os animais e pisam aquela terra, passam os homens e pisam aquela terra, e a semente é lançada, a semente está lá, só que os homens também desprezam aquela semente, pisam a semente. Eu não dou importância a essa palavra, e depois eu quero que a minha vida vá bem. Pastor, o senhor pode orar por mim? Desculpe-me aqueles que acham isso uma ignorância, mas na verdade isso é apenas uma franqueza. Eu digo, oro não, meu irmão. Mas porque o pastor não vai orar? Não é porque não adianta eu orar que não vai resolver a sua vida. Se oração resolvesse a vida de alguém, a sua não estaria do jeito que está. Pastor, então a oração não tem poder? Calma. É que nenhuma oração pode surtir efeito na vida de alguém que despreza as palavras de Deus. E para quem pensar que eu estou equivocado, basta que você leia Mateus capítulo 5. Ou melhor, desculpe-me, Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27, quando Jesus fala assim, olha, aqueles que ouvem estas minhas palavras, aqueles que ouvem estas minhas palavras, ele falava do sermão do monte, que ele acabara de falar, a palavra do reino, e disse, é semelhante àquele que ouve e não as pratica. Ele ouve, só que ele não pratica, ele não tem um interesse. É comparado a um homem tolo, um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E estava até bonita a casa dele. Edificar a casa significa aquilo que você faz da sua vida. Seus planos, seus projetos, seu trabalho, seus estudos,
sua família, tudo aquilo que você constrói. Nós estamos construindo constantemente. Agora a questão é, e qual é a garantia de sucesso de que a vida que você tem construído dará certo? Jesus diz, aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, a um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia, e não previu que os ventos viriam, não previu que a chuva viria, e que os rios transbordariam e dariam de ímpeto contra aquela casa. O fato é que porque não tinha fundamento, porque não era uma vida construída sobre a palavra de Deus, no alicerce da verdade, essa casa, ela caiu. A quantidade de pessoas, queridos, que estão sofrendo sofrimentos profundos e que não vê saída, não tem força. Hoje mesmo alguém me dizia, olha pastor, o que eu faço? Eu preciso que Deus me dê força. Eu digo, minha filha, Ele não vai dar. Mas você é muito pessimista. Não, é porque tudo o que nós precisamos já nos foi dado. Nada falta para nós, porque Cristo já realizou toda a obra de redenção e já nos deu do seu Espírito, que é a sua própria vida, que é a sua própria vitória. A vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre o mundo, a vitória de Cristo sobre o maligno, sobre as trevas, é a nossa vitória na pessoa do Espírito Santo. Mas por que nós achamos que não damos conta e ficamos pedindo, Senhor, ajuda? E aí a gente fica assim, será que Deus não está ouvindo? Ou será que estando Ele ouvindo, Ele não está disposto a ajudar? Pelo contrário, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, deixa isso muito claro. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas por Cristo Jesus. Tudo é questão de como eu construo a minha vida, a minha casa. Jesus continua a parábola dizendo que o homem sábio é aquele que, ouvindo as palavras de Cristo, ele é como aquele construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele pensou bem, virão os ventos, virão os rios, vão dar de ímpeto contra esta casa, a chuva virá, e eu preciso de ter uma base, um fundamento sólido. O homem que constrói a sua vida sobre a base da palavra de Deus, tem a certeza e a segurança de uma vida vitoriosa, não desprovida de lutas, porque os ventos virão, que são as lutas, as dificuldades, a chuva virá, e os rios vão de encontro à sua vida, mas porque está edificada sobre a rocha, ela não cai, ela não cai. Você pode sofrer, mas você tem a paz que excede todo entendimento, a esperança no coração, a certeza, a segurança, e no fim dá tudo certo. Coração que é como um caminho, é aquele coração que despreza a palavra de Deus. Já o outro coração, que é como aquela terra rasa, porque estava cheia de pedras no seu interior, diz que a semente caiu, e até que germinou, foi nascendo, diz que logo nasceu, entretanto, faltava profundidade. A plantinha não tinha como aprofundar raízes, não tinha como ocultar suas raízes no mais profundo da terra, de onde ela pode extrair não somente o seu suprimento, mas como também ter a segurança de estar enraizada, de estar firme. Aqui fala de firmeza, porque imagine uma planta que não tem profundidade, não tem enraizamento na terra, não tem como extrair o alimento da terra, as substâncias necessárias, e não tem segurança. É uma vida instável, é uma vida superficial, é uma vida vazia, destituída de sentido. Isso para falar somente em termos espirituais, porque até mesmo em termos humanos, o que há de pessoas instáveis, que não conseguem fazer nada na vida, e vive reclamando, pastor, nada para mim dá certo.
Ué, nem tem como dar. A instabilidade. Não, agora eu vou estudar para concurso. Não consegue estudar 3 dias seguidos. Não, agora, esse ano, 2017, eu vou estudar e vou passar num concurso público. Não consegue prosseguir. Não, 2017 vai ser diferente, eu vou congregar. Não consegue prosperar. A instabilidade é muito grande, porque é uma vida fundamentada tão somente nas emoções. Pessoas vazias. Não tem nada para dizer para ninguém. Não tem uma palavra. Só sabe piada. Piada de loira, piada disso, daquilo, de português. Você vai ter uma piada, mas não tem uma palavra. Pessoa vazia, destituída. E vive se alimentando de falar da vida alheia. Procurando agora qual é a novidade da vez agora. O que está acontecendo, Ricardo, agora? Qual que é a última que saiu aí no De Volta à Palavra? Porque são tantas. Né? Um dia desse, inclusive, já colocaram a Michelle, minha filha, para fora de casa, acredita? Diz que ela tinha saído de casa, revoltado com os pais, e estava morando, sabe lá aonde? A minha filhinha, tadinha, nunca passou um dia fora de casa. Mas, e as pessoas falando, não sei de onde vem, eu acho que é do vazio, né? O abismo do coração, não tem o que fazer, sobe aquele enxofre, aquela fumaça, lá de Apocalipse capítulo 9, e aí encontra outro coração tão vazio quanto, e aí consegue ir ali vivendo das misérias alheias, embora inventadas, instáveis. De volta a palavra não serve mais, nenhuma igreja vai te servir. Nenhuma vai te servir. Porque o problema não está nas justificativas. É um coração instável, coração vazio, um coração sem profundidade, um coração que não tem um interesse real. Primeira dificuldade que você enfrenta, você abandona. A palavra não frutifica. Você pode receber quantas sementes forem, mas não frutifica. O outro coração é como que semeado entre os espinhos. Coração cheio de espinhos. E o próprio Cristo disse que é aquele coração que ele é fascinado pelas riquezas do mundo. Ele ama as riquezas. E, portanto, a sua busca, o seu alvo, a sua meta, o topo do Everest que ele quer alcançar são as riquezas. E o pior é que nunca se farta. Nunca alcança o objetivo. E porque a sua busca é qualquer coisa menos o reino de Deus, essa pessoa nunca vai ter a palavra de Deus de fato frutificando no seu coração. Aí você pode ter 10 anos de cristão, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 50, pode ter 100, que não haverá mudança. Agora, em contrapartida, é dito que havia ali uma terra boa, uma terra tratada. Foram lá, tiraram as pedras da terra, arrancaram os espinhos, limparam a terra, araram a terra, deixaram a terra em condições de receber a semente, e naquele coração, então, frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Alguém diz assim, pastor, já ouvi bastante essa palavra, inclusive ministrada pelo senhor, e eu entendo o seguinte aqui, que conforme nós encontramos na explicação de Jesus Cristo, a partir do versículo 10, é até uma tolice você querer ensinar essas palavras, porque me parece que depende de Deus. Porque olha o que diz aqui no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Está vendo, pastor? Então, não tem por que explicar a parábola, pregar a parábola, usá-la para exortar os irmãos, porque tudo é uma questão de soberania divina. O que eu posso fazer se Deus quis dar a conhecer seus mistérios a um e não deu a mim?
E de fato, que nós estamos diante de um texto em que me parece muito claro o versículo 11, né? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Agora é fechar a Bíblia e confiar, né, que um dia Deus queira resolver o nosso problema. E eu acredito que a doutrina acerca da soberania de Deus, e nós não estamos isentos disso, do que eu vou falar agora, ela, na sua história, foi muito mal interpretada. Uma das questões que nós colocamos aqui recentemente é o fato de que nós insistimos em dizer que a soberania de Deus quanto à eleição e predestinação refere-se ao supremo propósito de Deus de constituir para o seu filho um corpo e uma noiva, que é um supremo propósito que, inclusive, sobretudo, transcende esse tempo em que nós vivemos, ou melhor, transcende essa história na qual estamos, porque quando a igreja, corpo de Cristo, esposa do Cordeiro, ela passar para a eternidade, a partir de Apocalipse capítulo 23 para frente, ocorre que essa igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo, lhe será uma eterna auxiliadora, ou então deixará de ser esposa. Sim ou não? Agora, será que a soberania de Deus, ela serve para imprimir em nós um espírito de negligência? Fala, não, Deus é o responsável por tudo. Se o meu coração tem espinhos, é porque aprove a Ele não me revelar os mistérios do reino dos céus. Mas veja como o próprio Cristo, Ele explica como nós devemos entender o versículo 11. Ao que respondeu, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem aqui deseja do fundo do seu coração que a você seja dado conhecer esses mistérios? Você quer? Mas eu vou fazer uma pergunta, e será que Deus vai querer te dar? O que vocês acham disso? A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Vocês querem, eu também quero, que Deus me dê a conhecer tais mistérios. Eu pergunto, será que Ele nos dará? E se nós estivermos aqui perdendo nosso tempo, e Ele por fim não nos der a conhecer os mistérios? Que palhaçada, hein? O último dia lá, Jesus, você não nos enganou. Ficamos lá a vida inteirinha dando nosso dinheirinho, ralado, suado, de oferta, gastando nosso tempo, podendo eu estar no Réveillon, estava lá na igreja. E agora, no final, descobri que o Senhor não me deu a conhecer os mistérios do reino dos céus. Palhaçada, hein, Jesus? Aí você pode, você já está perdido mesmo? Aí você pode falar o que você quiser, todo dia você está perdido. Aí você vai falar tudo que você queria falar para Jesus e não tinha coragem. Mas olha o texto. Será que Jesus vai nos dar? Será que Jesus vai te dar a conhecer esses mistérios? O que vocês acham, irmãos? Já deu? Já deu. E aí? Será que Deus vai nos dar a conhecer esses mistérios? Porque conhecer os mistérios implica revelação. Revelação implica visão. E visão implica comportamentos. O meu corpo é dirigido pela minha visão. Seja no sentido físico, ou mesmo no sentido econômico, acadêmico, intelectual. Questão de visão. Você tem visão, você faz. Você não tem visão, você não faz. Não é assim a vida? Até para caminhar dentro de casa, tem que ver, enxergar as coisas, os móveis, onde está a porta, senão você bate com a cara na parede. Será que Deus vai nos dar? Eu pergunto, você quer receber a visão desses mistérios do reino?
Você quer, Gil? Quer receber? O Gil quer receber. Você quer, Léo, receber? Bem, disso eu tenho certeza que vocês querem. Eu estou preocupado é se Deus vai dar a conhecer. Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ricardo, e agora, se Deus não te conceder? Aí você fala assim, é problema dele, porque da minha parte está tudo certo. Eu quero, eu faço por onde, agora se Deus não quer, é um problema dele. Né? Mas veja como Cristo, ele explica que nós não devemos pensar dessa maneira. A Bíblia, ela é uma unidade de sentido. Não tome as partes como absolutas, mas como apenas um suporte para você alcançar o entendimento. Versículo 12 diz: pois, vai explicar. Se você vai receber ou não, depende do versículo 12. Pois ao que tem, se lhes dará. Gil falou o que quer. Você tem? Ele só vai dar para quem tem. A quem tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Isso aqui é uma lei universal de Deus. A pessoa pergunta, por que o fulano prospera? Para ele tudo dá certo. Como diz o ditado, né? A água, meu irmão, corre para o mar. Os rios correm para o mar. Mas o mar já tem tanto. E aquele fiapinho velho de riacho tem que desaguar no mar. É porque tem em abundância. Quem tem, recebe com abundância. Pastor, mas o que eu tenho que ter? Ora, você tem que ter amor à palavra. Como tinha Maria. Se você ama a palavra, deseja pela palavra, busca pela palavra, Deus vai te dar. Ele não vai negar a revelação do reino, que é tudo o que ele mais quer para você. Agora, para aqueles que não amam, porque Cristo disse, uma só coisa nos é necessária. Só uma. Que é o que Maria tinha. Aquele desejo desesperado, eu quero. Mas e se essa palavra frustrar as tuas ambições? Você ainda assim vai querer? E se essa palavra mudar os seus caminhos? Você ainda assim vai querer? Você vai continuar amando desesperadamente uma palavra que vai entrar na sua vida e vai alterá-la completamente? Você ainda vai querer? Aquele que ama a palavra de Deus, ele a tem em primeiro lugar. Inclusive, ele nem mesmo julga conhecê-la, ele sempre quer conhecer. Não, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero conhecer os Teus mistérios, eu preciso. Essa pessoa entende que o que há de mais importante no mundo é o reino de Deus. O reino de Deus. É o que há de mais importante, nada há mais importante. Mas não falo do reino de Deus enquanto reino milenar, não. Cuidado. Tem muito crente esperando o reino milenar. De acordo com a escatologia bíblica, sabemos por meio do livro escatológico que foi dado a João, e o anjo disse, come este livro. Já fizemos aqui anos e anos a fio aqui de estudo do Apocalipse. Nós aprendemos que Cristo, primeiro vem a apostasia, é a ordem, né? Aí surge o homem da iniquidade. E aí então vem o arrebatamento dos cristãos vencedores depois dos 4 primeiros cavalos. E então começa os 3 anos e meio de grande tribulação. Os vencedores reinando com Cristo no seu trono, ao cabo do qual descerão até esse segundo céu, onde reunidos com os cristãos vencedores tardios, estarão lá no tribunal de Cristo, no Bema. Sabe tudo, não sabe? Enquanto ocorre na terra, ali o finalzinho da grande tribulação, que são as 7 taças da ira. Até então, que ao cabo de 7 anos completos, Cristo virá nas nuvens, montado num cavalo branco.
com os vencedores, e aí vai ter a grande batalha do Armagedon. Olha a quantidade de entendimento que se possui das coisas, e passa o dia debatendo e falando, o cavalo é branco porque o branco é isso, mas não é o anticristo, não é, é Jesus Cristo, aí fica aquela luta toda. E aí então vem o reino milenar, em que nós reinaremos com Cristo. Irmãos, diz amém. Feliz, vamos reinar com Cristo. Pastor, você está falando mal da escatologia? Não, está aqui a escatologia. O problema é que o nosso futuro, que é a escatologia, será apenas um mero resultado do nosso presente. Ninguém vai reinar com Cristo, coisíssima nenhuma, sobre nações, se hoje não tiver esse reino de Cristo governando a própria vida. Não que nós seremos um bando de santarrões, agora ninguém peca, não. É o desejo desesperado de que o Senhor estabeleça. Pastor, mas eu não dou conta, o que eu faço? Ouça as palavras de Cristo. Seja receptivo às palavras de Cristo e pare de murmurar e reclamar, porque só se fala agora de amor. Depois que inventaram esse tal de amor, agora é amor para cá, amor para lá. Vejam, o fato é o seguinte, é que aqueles que hoje recebem essa palavra, e amam esta palavra, e desejam por esta palavra, eles agora já reinam com Cristo em vida. Não é na morte. Eles reinam com Cristo em vida. Esse domínio é um domínio sobretudo espiritual, sobre o nosso coração. O governo de Cristo dentro de nós. Aquele que tem lhe será dado. Quanto mais você busca e deseja, você terá. Agora, ao que não tem, veja que aqui o contexto é exatamente o contexto da parábola do semeador, embora é a explicação do fato de Cristo falar por parábolas, mas os irmãos observarem bem, verão o versículo 18, olhem na sua Bíblia, do capítulo 13. Então logo vem essas palavras sobre a explicação da parábola. Jesus fala, atendei vós, pois, a parábola do semeador. Atendei, pois, ou seja, então entenda o significado dessa parábola. Ou seja, o frutificar a 30, a 60 e a 100, que são os resultados, é o mesmo que receber a revelação do reino de Deus. Um coração que é representado por uma boa terra é aquele a quem é dado essa revelação. Mas não é dado a qualquer um por qualquer motivo, senão que aos que têm se lhes serão dados e terá em abundância, ó. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Aí é aquela vida que vai só regredindo. Tudo não funciona, nada dá certo. Versículo seguinte diz, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ou seja, como aquele povo não tinha, Jesus disse, não lhes será dado. O fato de ser ocultado deles não é unilateral, não é uma atitude unilateral de Cristo ou de Deus, mas é uma consequência. Eles não têm, e porque eles não têm, então não lhes será dado. E aos que têm, será dado e terá em abundância. Pastor, para mim isso ainda é uma questão unicamente de soberania. Versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Que coisa, hein? Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Relacione essa parte com a parábola aqui, capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Volta para o versículo 14. Ouvireis com os ouvidos. Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino. Esses aqui ouviram a palavra do reino? Pessoal, vocês estão ouvindo?
com os ouvidos, a todos os que ouvem a palavra do reino. Versículo 14, ouvireis com os ouvidos. Versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino. E não a ouvem, e não compreendem. Versículo 14, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Não é a mesma coisa que está dizendo ou não? Sim ou não? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem. E diz, cumpre-se a palavra de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Então este do caminho, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vamos entender então este coração representado como a beira do caminho. Versículo 14, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Sabe por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Existe ou não existe uma participação deste que ouve a palavra? O coração está endurecido. Ouviu de mau grado. Aquele semeado à beira do caminho, ele ouve de mau grado. E tem mais, fecha os olhos para não ver. Segue o texto. Para não suceder, ou seja, eles fecham os olhos para não ver, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, esses aqui, eles querem ser curados? Eles querem ser curados. Então, qual é o pressuposto para que nós tenhamos a palavra de Deus fazendo efeito em nós? Desejar. Eu quero ser curado. Só que esse desejo de ser curado, ele parte de um conhecimento a priori. Se você não se conhece, não se entende, não se percebe que é doente, você nunca vai poder querer ser curado. Logo, a primeira pergunta seria, curado de quê? Curado de quê? Então, talvez o grande problema nosso seja exatamente esta falta de conhecimento daquilo que nós somos. Porque para nós todos estão errados, nós estamos certos. Quando há um conflito, não, a culpa é do outro. O problema é de quem? É do outro. E nós estamos sempre encontrando alguém para lançar a culpa e a responsabilidade da nossa vida. A igreja não presta, o pastor não é bom, o fulano não visita, os irmãos não amam, essa igreja não ora. Tudo isso começou lá no Éden. Lembra que quando o homem comeu lá do fruto, tal, e a mulher também, enfim, quando Deus diz, Adão, onde estás? Porventura comeste do fruto que eu disseste para não comer? Respondeu-lhe Adão, a mulher que tu me deste, comeu. E aí eu fiquei assim, para não deixar sozinha, coitada, né? Coração generoso. Acompanhei também, comi. Acabei comendo, mas o fato é que a mulher que tu me deste comeu. E eu comi também. Ou seja, nós estamos sempre transferindo. Então é preciso que nós venhamos a considerar ponto a ponto a nossa experiência. Primeiro, eu preciso de cura. O meu coração precisa de cura. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém te ofendeu, e você hoje se vê numa condição de ressentimento, de mágoa, de angústia, de tristeza, doenças da alma, doenças psicossomáticas. Se você está morrendo espiritualmente, não culpe a ninguém. A primeira coisa é, eu estou doente. Eu preciso de cura. Eu preciso de salvação.
de libertação, de redenção. Se nós não tivermos esse desejo, porque infelizmente a igreja se tornou pelo menos dois tipos de lugares. Ou um lugar onde as pessoas vão para receber dinheiro, ganhar dinheiro, fazer barganha com Deus para ganhar dinheiro, ou então elas vão para se demonstrarem religiosas e aptas para o reino de Deus. Não, eu estou apto porque eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou obediente a Deus, e por isso a minha salvação está garantida. E não é isso que ensina a Escritura. Quando Cristo veio ao mundo, a turma dele era de prostitutas, de publicanos, no caso as meretrizes, os publicanos, os samaritanos, só aquela turminha que ninguém dava nada por eles. Era a escória da sociedade israelita. Aí os judeus um dia reclamaram, tá vendo? Olha lá o seu Jesus lá, ó. Só anda com essa turma aí, ó. Só anda com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos. Aí Cristo disse, eu não vim para os sãos. Igreja não é lugar para você cultivar um sentimento de sanidade. Você se convença, mediante a palavra, de que você é um doente. Na verdade, os fariseus e escribas também eram doentes. Quando Cristo disse, eu não vim para os sãos, mas para os pecadores, ele não estava dizendo que os líderes religiosos eram sadios, não. Estava dizendo, olha, se vocês se julgam sadios, então eu não vim para esse tipo de pessoa. Eu estou procurando aqueles que são doentes, que reconhecem a enfermidade do pecado. Porque o pecado, o que é, senão um coração altivo, que se considera capaz e suficiente, que não depende de Deus, embora o sirva, com o seu próprio ego para dizer para ele agora, eu sou merecedor, porque eu fiz certo. Isso é o ego, que não quer se repousar na graça divina. Então, se nós lermos o texto de baixo para cima, e sejam por mim curados, primeiro ponto é se entender como alguém tocado pelo pecado e, portanto, somos enfermos, carentes de salvação, de cura, de libertação. E para então que nós sejamos curados, o que é preciso? Lendo de baixo para cima, versículo 15, de baixo para cima. Sejam por mim curados. A cura está na conversão. Quem aqui já se converteu? Levanta a mão, deixa eu ver. Só os convertidos. Maravilha. O problema é que tudo que nos foi legado é muito mentiroso. O povinho que mentiram para nós. Aí eu me converti, aí tem a data da conversão dele. Essa conversão não é uma formalidade. Converter-se é você ter o coração que se volta para Cristo. E esse ato é cotidiano, é natural e normal de todo aquele que quer ser curado. Não tem como sermos curados se nós não nos convertermos a Cristo. Não volver o nosso coração a Cristo, como quem vê em Cristo a única cura, o único remédio para o problema do homem. Onde é que está a nossa cura? Está nele. O Espírito de Cristo, que efetuou a eterna redenção, é a única solução para o problema do homem. E aí nós ficamos como Marta, querendo servir a Deus com as nossas coisas, com as nossas mãos, achando que o nosso jejum vai nos fazer com que Deus sinta pena de nós, porque estamos com fome, e nos conceda a revelação. Não, meu filho está com fome, coitado, está jejuando muito, jejum de Daniel, eu vou dar a ele a revelação. Não, não vai. Absolutamente. Está aqui, ó. Se convertam. Mas para que haja essa conversão, o que é preciso? O que é preciso? Hã? Cupim? Ah, ouvir. Vamos ler, eu estou dizendo para os irmãos lerem, do fim para o início. O fim diz assim, ó, sejam por mim curados.
para haver cura, é preciso que se convertam. Mas para se converter, o que é preciso? Entender com o coração. Você já entendeu com o seu coração? Entender a verdade do reino. Quando Cristo veio ao mundo, os homens não podiam entender o reino de Deus. Pelo menos a maioria dos homens não podiam entender o reino de Deus. Olha, mas como é que eles não podiam entender o reino de Deus? Vai ganhar uma caixa de bombom quem disser por que eles não entenderam a palavra sobre o reino de Deus. Por que os judeus, lembra das histórias da Bíblia? Lembra lá? Por que Jesus falava sobre o reino? Ele passava o dia inteirinho falando sobre o reino de Deus. E eles não entendiam. Certa ocasião, em Lucas 17, Jesus falou assim, olha, perguntaram para que assim, quando é que vai chegar o reino de Deus? E aqui está o problema deles. Olha, quando é que vai chegar o reino de Deus? Eles estavam aguardando o reino de Deus. Bom ou ruim isso aí? Aguardar. O problema é que eles aguardavam que esse reino viria de algum lugar para cá. E Cristo disse, olha, não vem o reino de Deus com visível aparência. Pare de bobagem, esperar um dia que uma grande luz vai brilhar e tudo vai mudar. Não, o reino de Deus está dentro de vós. Procure o reino de Deus dentro de você. Os irmãos sabem por quê? Que a igreja romana, logo quando ela, no seu início, ela tratou de esconder essa verdade do reino interior dentro do homem? Porque eles precisavam, para o fortalecimento do Império Romano, de estabelecer mediadores entre Deus e o homem. Ora, se o reino de Deus está dentro de mim, para que eu quero um mediador? Eu preciso de mediador? Está dentro de mim. Mas se eu não sei disso, eu sempre vou atrás de um pastor, atrás de um padre, atrás de uma irmã para orar por mim, uma profecia, uma imposição de mãos, um pai de santo para me dar uns passes, alguma coisa para intermediar entre mim e o reino de Deus. Como se o reino de Deus fosse algo externo ao homem, fosse algo meramente escatológico, algo do futuro que se aguarda. Este é o grande engano da teologia. Você ficar aguardando, e esse negócio nunca chega. Fala a verdade, você não está aguardando? Quem aqui está aguardando a chegada do reino de Deus? Fale a verdade, nem que seja para você mesmo. Você não está aguardando esse dia? Que dia, talvez pode ser amanhã, irmão. Uai, mas o reino de Deus não vai se manifestar? Vai, mas ele vai se manifestar. E para que ele se manifeste, ele tem que estar presente. Do contrário, não é manifestação, é chegada. O reino de Deus chegou quando Cristo se encarnou na primeira vez. E esse reino de Deus agora, uma vez vivificado dentro de nós, porque ele nos regenera, agora então, nós aguardamos que esse reino se manifeste. Na verdade, não devemos ser nós os que esperam pela manifestação. Porque se ele está em mim, eu já o tenho. É o mundo que deve clamar, manifeste para nós este reino. Queremos ver esse reino manifestado. E ele vai se manifestar em nós. Então eu tenho que entender que eu preciso de cura. E que esta cura depende de que eu me converta. E a conversão depende de que eu entenda com o coração. Os judeus não puderam entender, porque a visão deles era de que um dia viria o Messias, colocaria um trono lá em Israel, se assentaria nesse trono. Tanto é que Pedro e João, ou João e Tiago, desculpe, me disseram, Senhor, permita-me sentar à tua direita, à tua esquerda. A expectativa é, qualquer momento vai ter uma revolução.
Quando prenderam a Cristo, Pedro pensou: vou puxar minha espada, vou começar a revolução aqui, ó. E logo Jesus vai puxar dele também todo mundo. Aí nós vamos instaurar este reino. Olha a expectativa sempre errada. Entender com o coração. Entender que quem encontra o reino de Deus, encontra um tesouro. Quem encontra o reino de Deus, encontra a pérola de grande valor. O que significa isso? Ele encontra o bem mais importante que o homem tem. Por isso que ele vende tudo o que tem para possuir aquele tesouro ou aquela pérola, porque ele consegue entender a preciosidade. E então, quando diz, entendam com o coração, para que se entenda o coração, é preciso ouvir com os ouvidos e ver com os olhos. Os irmãos entenderam? Mas e o que é preciso para você ouvir com os ouvidos e ver com os olhos? Hã? Vocês estão bem? Vocês estão acompanhando? Eu estou lendo o versículo, amado, só lendo. Só que eu estou lendo de baixo para cima. O que é preciso para você ver com os olhos? Abrir, porque eles fecharam os olhos. E eles ouviram de mau grado. Então nós precisamos de abrir os olhos e de ouvir de bom grado. Significa ter um profundo desejo. Fazer como Jacó, lá no Val de Jaboque, que quando percebeu que estava diante de uma manifestação divina, disse: Senhor, eu não posso te largar enquanto tu não me abençoares. Ou seja, eu preciso que o Senhor manifeste os frutos de sua palavra em mim. Bem, nós estamos aí chegando no próximo ano, o tempo está passando. No ano que vem estaremos um pouco mais velhos. E a grande questão é quanto fruto esta palavra tem produzido em nós. Vamos orar nesse sentido, amados. Vamos refletir essas palavras para que nós possamos ver esses resultados. Amém?